Quem achou Jeremias capítulo 18, diga amém. Amém. Está escrito assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, conforme pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. E você diz amém? Amém. Gente, esse texto é um daqueles textos da Bíblia que nós chamamos de clássico. É uma história muito conhecida. Acredito que dos que me ouvem aqui, a maioria, né, já tenha ouvido algo a respeito da revelação que Jeremias recebeu de Deus na casa do oleiro. E para que a gente possa entender algumas coisas a respeito desse texto e chegarmos ao destino que Deus tem para nós nesta noite, você precisa entender qual é o contexto em que Jeremias estava quando Deus se manifesta a ele por intermédio de sua palavra. Jeremias é levantado por Deus para ser profeta em Israel em um período muito crítico, em um período muito caótico da nação de Israel. Israel estava vivendo uma crise. Havia uma dubiedade na adoração do povo. O povo não sabia mais se adorava a Deus ou se adorava a demônios. Israel estava vivendo um declínio moral, um declínio social, um declínio espiritual. Várias áreas da nação de Israel estavam vulneráveis por conta desta crise. E Deus levanta Jeremias justamente dentro desse contexto de crise. E aqui eu já quero começar com vocês, porque para todo tempo de crise, Deus tem uma voz profética. Para todo tempo de crise, Deus tem uma voz profética. E Deus decide se manifestar a Jeremias por intermédio de sua palavra. O texto diz que veio a Jeremias a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu gosto do texto porque Deus, Ele tem multiformas de se revelar, ou de falar, ou até mesmo de entregar um recado a alguém. Eu ouvi aqui o pastor João falando sobre Miguel, e ele também falou sobre Gabriel, o anjo mensageiro de Deus, porque tem horas que Deus, quando quer falar, Ele envia anjo. Tem horas que Deus, quando quer falar, Ele usa profetas. Tem horas que Deus, quando quer falar, Ele fala em sonho. Deus tem várias formas de falar. Mas, lendo a Bíblia, uma das formas que Deus mais se revela, mais se manifesta a alguém, é por intermédio de sua palavra. A palavra do Senhor veio a Jeremias, e a palavra que veio a Jeremias é uma palavra de ordem. A palavra que veio a Jeremias é uma palavra
diretiva. A palavra que veio a Jeremias é a seguinte: levanta-te e desce à casa do oleiro. Eu preciso pontuar com vocês aqui algo muito interessante, uma vez que o texto não diz aonde Jeremias estava. O texto não diz se ele estava em casa, o texto não diz se ele estava na rua, o texto não diz se ele estava sentado ou se ele estava deitado. O texto não dá a localização e nem a posição em que ele estava, mas sim a ordem de Deus por intermédio de sua palavra, e a ordem de Deus é: levanta-te. Quando você lê a palavra de Deus a Jeremias, levanta-te, a ideia inicial que vem é sobre algo que está acima, sobre subir, sobre um elevar. Só que quando Deus diz a Jeremias, levanta-te, Deus não está falando de sua posição física. Quando Deus diz a Jeremias, levanta-te, Deus está falando de um posicionamento. Quando Deus diz a Jeremias, levanta-te, Deus está falando de uma postura espiritual. Renan, por quê? Porque todas as vezes na Bíblia que você encontra Deus falando a alguém com as seguintes expressões: ergue-te, levanta-te, dispõe-te, põe-te em pé, o que Deus está requerendo deste alguém é um posicionamento. Olha o que Deus está dizendo a Jeremias: eu só vou te entregar os meus mistérios na olaria depois que você se levantar. Deus poderia ter falado naquele mesmo instante. Deus poderia ter dito: vai para a casa do oleiro e lá tu ouvirás as minhas palavras. Mas a palavra de Deus para Jeremias é: levanta-te. Primeiro, você se levanta. Primeiro, você assume a postura que eu tenho para você. E em seguida, você vai em direção ao destino que eu tenho para você, porque para todo tempo de crise, Deus tem uma direção. Alguém levantou a mão para dar glória a Deus. Para todo tempo de crise, Deus tem uma direção. Vai pegando isso aí. Para todo tempo de crise, Deus sempre tem uma voz profética. Para todo tempo de crise, Deus tem uma direção. É por isso que você está nesse janeiro profético. Porque, pastor João, ninguém fica 12 dias dentro da igreja se não estiver esperando de Deus para 2023 um direcionamento. É por isso que nós estamos aqui, porque é nessas noites que você está em propósito que Deus está liberando direção para o teu ano, é que Deus está liberando palavra profética para a tua vida. E eu não sei quem é que vai pegar. Tem gente que não precisa nem dos 12 dias. Tem gente que uma palavra-chave que sair do altar já tem o poder de mudar todo o curso da tua vida neste ano de 2023. É por isso que Deus me trouxe lá do Rio de Janeiro para dizer para alguém: hoje Deus vai trabalhar a tua postura. Hoje Deus vai trabalhar o teu posicionamento. Quer prosperar? Deus está te convidando a se levantar. Quer prosperar? Deus está te convidando a assumir a posição que Ele tem para você. Eu vou para a Bíblia. Quando eu leio Gênesis capítulo 21, a Bíblia diz que Agar havia sido mandada embora por Abraão de sua casa por conta de Sara, sua senhora. A Bíblia diz que Agar pega o menino Ismael e sai andando errante pelo deserto. E deserto não é lugar de andar errante, porque enquanto ela anda errante pelo deserto, o suprimento da viagem vai acabando, o recurso da viagem vai acabando, e quando o suprimento da viagem acaba, ela entra em crise no deserto. E é quando ela entra em crise que a primeira atitude que vem na cabeça daquela mulher é pegar o seu menino, é pegar Ismael, colocar debaixo de um arbusto.
abandonar o rapaz, e o texto diz que ela sai à distância de um tiro de arco, porque dizia ela: eu não quero ver o menino morrer. Só que Deus se levanta e brada dos céus a Agar e diz: Agar, eu ouvi o choro do menino. Olha para alguém que está perto de você e diga: Deus ouviu o choro do menino. Diga mais uma vez: Deus ouviu o choro do menino. Então lá vai. O texto diz que Agar se distancia a um tiro de arco, se assenta em frente, levanta a voz e chora. É o que está na Bíblia. Agar levantou a voz e chorou. Mas quando Deus brada, Deus diz: eu não ouvi o teu choro. Quando Deus brada, Deus diz: ouvi o choro do menino do lugar em que ele está. Eu não sei quem é que vai pegar. Deus ouve o choro das nossas responsabilidades. Eu preciso que você diga para duas pessoas isso, para ela não esquecer. Diga: Deus ouve o choro das nossas responsabilidades. Tem gente aqui que está igual a Agar. Na primeira luta, na primeira crise, quer abandonar sua responsabilidade. Quem é pai e mãe aqui, levante a mão. Quem é pai e mãe, levante a mão. Você sabe um tanto quanto eu que filho é responsabilidade. Quando a Agar coloca, lá vai. Quando a Agar coloca o menino debaixo de um arbusto e abandona, ela está abrindo mão. Ela está abandonando a sua responsabilidade. E ela dizia: porque eu não quero ver o menino morrer. Porque eu não quero ver o menino. E tem gente que está pensando que aquilo que Deus colocou na tua mão vai morrer. Só que eu vim com uma palavra profética. Antes do menino ser abandonado pelo pai, antes do menino ser deixado para morrer pela mãe, quem lembra do capítulo 16? O que é que está lá? Deus aparece a Agar e faz promessa para o menino. O menino pode ter sido abandonado, mas tem promessa. O menino pode ter, já tem gente pegando. O menino pode ter sido esquecido, mas tem promessa. E quem tem promessa não tem data de validade. Quem tem promessa não fica no deserto para morrer. É por isso que Deus ouve. E eu não sei quem vai pegar. A Bíblia diz que Agar chorou, mas quem diz que o menino chorou foi Deus. O texto diz que Agar chorou, mas quem disse que o menino chorou foi Deus. Porque Deus não ouve o choro de quem abandona. Deus ouve a voz do abandonado. Deus ouve o choro das nossas responsabilidades. Deus ouve o choro das nossas... Eu estou com uma palavra para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Quando Deus aparece em Agar, Deus diz: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Pega o menino pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha Deus lembrando para Agar que o menino tem promessa. Porque se tu esqueceu da promessa que Deus te fez, Deus não se esquece. Se tu se esquecer, esse lugar vai tremer. Renaciando a terra. Se tu se esqueceu da promessa que Deus te fez, eu vim lá da Baixada para te lembrar. Deus não se esquece. Deus não se esquece. E a palavra que eu tenho para alguém é essa. Deus diz: levanta-te e pega o menino, porque dele farei uma grande... Antes de Deus mandar Agar levantar o menino, Deus diz para Agar: levanta-te primeiro. Aí eu não sei quem vai pegar. Antes de Deus mandar Agar pegar o menino, Deus diz: levanta-te primeiro. Pastor, por quê? Porque não tem como alguém que está caído levantar outro que está caído. Eu só posso levantar quem está caído a partir do momento que eu me colocar de pé e assumir a postura que Deus tem para mim. Eu vou falar. Você quer ver tua casa de pé, mas você está prostrada. Você quer ver tua casa de pé, mas você está prostrado.
Você quer ver teu casamento de pé, tua família de pé, teus filhos de pé, teus negócios de pé, teu ministério de pé. Mas na primeira crise tu abandona a tua responsabilidade, para debaixo de uma árvore, pede a Deus para morrer ou abandona a sua responsabilidade. Não. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: quer prosperar? Levanta-te. Levanta-te. Assuma a tua posição. Assume a tua postura. Eu vou para a Bíblia. Deus aparece a Ezequiel no capítulo 2 e diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quem conhece o contexto sabe. Ezequiel está entre os 10.000 que foram levados cativos para a Babilônia. E na Babilônia, quem tem ministério não pode exercer, porque na Babilônia o sacerdote não pode exercer o sacerdócio. Na Babilônia o levita não pode exercer o ministério levítico. A prova disso é que o salmista diz no Salmo 137 que eles se assentaram debaixo do salgueiro, penduraram as harpas e começaram a chorar, porque a única opção que a Babilônia me dá é chorar. E tem gente que está igual os sacerdotes, já penduraram as harpas no salgueiro e só sabe chorar, se lembrando de Sião. Já cantou, não canta mais. Já profetizou, não profetiza mais. Já foi crente, não é mais. Já serviu a Deus, não serve mais. Aí Deus aparece para Ezequiel e diz: sai dessa frustração, põe-te em pé e falarei contigo. Por que Deus manda Ezequiel se colocar de pé? Ezequiel não era profeta, Ezequiel era sacerdote. Em Jerusalém ele exercia sacerdócio, ele era filho de sacerdote, ele estudou para ser sacerdote, a vida dele toda foi envolvida no sacerdócio. E quando ele chega na Babilônia, não pode ser o que ele nasceu para ser. A frustração toma conta dele e ele está na beira do rio Quebar, frustrado. Aí Deus aparece e diz: põe-te em pé. Por quê? Porque na Babilônia você pode não exercer o sacerdócio, mas está para nascer quem cala a voz de um profeta. Olha para esse vaso que está perto de você e diga assim: ó, Deus hoje vai colocar um ponto final. Diga: nessa tristeza, nessa decepção, nessa frustração, nessa angústia, nessa aflição, nesse sofrimento, hoje a palavra de Deus vai te colocar de pé. Hoje a palavra de Deus vai te colocar de pé. Ei, Ezequiel, eu só te entrego o rolo escrito por dentro e escrito por fora. Eu só coloco na tua boca o rolo escrito por dentro e o rolo escrito por fora depois que você se colocar de pé. Eu não sei quem vai pegar, só que tem gente que está igual Ezequiel, pastor Gion, não tem nem força para se levantar. Já viu crente que vem no culto como esse e não tem força nem para se levantar? É tanta dor, é tanta decepção, é tanta tristeza que você nem força tem para se colocar. Tem dia que tu acorda que tu não quer nem sair da cama. Tem dia que você acorda que você se pergunta como é que você vai se levantar. Só que olha o que Deus diz, versículo de número 2: e enquanto ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me colocou de pé. Já tem alguém entendendo? E me colocou de pé. Tem gente que entrou aqui que nem força para se levantar tinha. Pastor, eu estou vindo no janeiro. Pastor, eu estou ouvindo a palavra. Pastor, eu estou ouvindo os louvores. Pastor, Deus já usou o pastor Gion para mim, só que eu não tenho força. E o céu me trouxe para dizer: hoje o Espírito vai entrar em você. Hoje o Espírito. Cante como nasce da Arábia. Jesus, eu preciso interagir contigo. Pega na mão de um crente ligado aí agora, rápido. Se tiver desligado, larga a mão dele. Se tiver desligado, larga a mão dele. Pega na mão de quem está ligado. Eu não estou pregando para crente Nutella, eu estou pregando para crente raiz. Cata
eu estou num ambiente profético. Saculeja esse vaso aí e diga assim: tu pode ter entrado aqui fraco, tu pode ter entrado aqui sem força, tu pode ter entrado aqui sem ânimo e sem disposição. Só que enquanto eu estou pregando, há um manto de mistério que vai te envolver aqui. Essa reva, pega! Olha Deus tomando os vasos, olha Deus tomando os vasos, olha Deus tomando os vasos. O Espírito vai te encher, o Espírito vai te levantar, o Espírito vai te colocar de pé. Tu não vai cair, tu não começa 2023 caído, tu não começa 2023 prostrado. O Espírito pega na tua mão e te coloca de pé. Pega na tua mão. Varão, que é isso? Põe, Jesus me guarda. Eu vou deixar você adorar por 30 segundos, porque acabou de entrar aqui dentro uma nuvem. E enquanto os vasos glorificam, eu já estou vendo um reboliço acontecendo no vale. Enquanto os vasos glorificam, eu já estou vendo um reboliço no vale. O que estava morto vai levantar aqui hoje. Quem estava caindo, varão, que mistério é esse? Olha Deus tomando os vasos na marcha. Olha Deus tomando os vasos. Teu casamento Deus vai levantar, os teus filhos Deus vai levantar, teu ministério Deus vai levantar, teus negócios Deus vai levantar. Olha a glória aí, olha a glória aí. Pega! E enquanto aquela irmã está marchando, o laço de morte está sendo cancelado na tua casa agora. Enquanto tem vaso guerreando, o espírito da frieza está batendo em retirada, o espírito da depressão está batendo em retirada, o espírito do desânimo está batendo em retirada. Põe-te em pé. Vem para a Bíblia, Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Eu não sei quem vai pegar. Pastor João, antes de Deus mandar Jonas pregar contra o pecado dos ninivitas, a palavra de Deus para ele é: levanta-te. Thank you. Vou repetir. Antes de Deus mandar Jonas pregar contra o pecado dos ninivitas, a palavra de Deus para Jonas é: levanta-te. Eu acho que vai sumir glória, mas lá vai. É muita gente querendo pregar contra o pecado dos outros, mas não está na postura que Deus quer. Tem muita gente querendo apontar pecado alheio, mas não está na posição que Deus determinou. Aí Deus diz: Jonas, antes de pregar contra eles, se levanta primeiro. Irmão, eu vou liberar um decreto aqui. Atos capítulo 3. Lá vem Pedro e João subindo na porta do templo, a porta formosa, às 3 da tarde, para a hora da oração. Aí você conhece a história. Tinha um coxo de nascença,
Todos os dias ele era posto na porta para pedir esmola quem entrava. Aí a Bíblia diz que ele vendo Pedro e João, pediu a esmola. Pedro olhou e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Irmão, eu, Renan, tá? Não está na Bíblia não, é cabeça minha, pensamento meu. Eu acredito piamente que Pedro tinha dinheiro, João tinha dinheiro. Eles poderiam ter dado uma esmola. Até porque crente cheio do Espírito Santo não é duro, não, irmão. Esse negócio aí que espalharam no Brasil, que crente pentecostal não tem dinheiro, isso é mentira do diabo. Crente cheio, que anda com Jesus, tá duro não. Tá não. É porque você ainda não usou tua fé. Pedro tinha que pagar o pedágio lá com Jesus. Jesus disse: vai lá pescar. Primeiro peixe que tu pegar, abre a boca, que vai ter uma providência lá dentro. Irmão, um camarada que viu Jesus multiplicar 5 pães e peixe, um camarada que pescou e tirou dinheiro da boca de peixe, tu acha que esse cara tá duro? Não, tá não, tá não. Eu me recuso a acreditar. Só que quando ele diz que não tem prata, não tem ouro, na verdade não é que ele não tenha dinheiro. É porque se ele desse esmola, ele não estava sendo diferente. Se ele desse esmola, ele estava sendo igual aos religiosos que já passaram por ali há muito tempo e muitas vezes, e que não tem autoridade para mudar a vida de alguém com uma palavra de Deus, e fica maquiando, dando esmola para alguém, sendo que esmola não muda a vida de ninguém. Na verdade, esmola é um incentivo para aquela pessoa não mudar de vida, continuar no mesmo lugar. Então Pedro diz: eu não vou te dar aquilo que vai fazer você continuar aqui a vida toda. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu não sei quem vai pegar. São coisas que estão no texto. Pedro não disse levanta-te e dá teu jeito. Pedro disse levanta-te e anda. Por quê? Porque levantar é um posicionamento. Andar é uma atitude. Eu não sei quem não pega. A prova do que eu estou falando é que quando Pedro diz assim, levanta-te, Pedro não ficou de braço cruzado esperando o coxo se levantar. Porque como é que aquele cara vai se levantar se ele nunca andou na vida? Ele nem sabe o que é se levantar. Aí o texto diz que Pedro diz, levanta e anda. Tá lá. Pedro estende a mão e o levantou. Sabe por que Pedro ordena, mas não fica esperando ele se levantar? Pedro estende a mão e o levanta, porque só entende a necessidade de uma mão estendida quem um dia já precisou de uma. Ai, ai, ai. Eu vou repetir. Só entende a necessidade, a importância de uma mão estendida quem um dia já precisou de uma. Cuidado quando você vê alguém precisando de uma mão estendida e você recolher a sua mão para não levantar. Porque amanhã você pode estar na posição dessa pessoa. Então cuidado. Jesus me guarda. Quando Pedro, está na Bíblia, quando Pedro levanta, mas Pedro não ordenou, levanta-te e anda. Só que Pedro entendeu, para ele descobrir o potencial que ele tem, porque tem gente que é assim, só vai descobrir o que pode fazer depois que alguém dá uma ajudinha e colocar de pé. Quer ver? Pedro pega na mão dele e coloca ele de pé. Está no texto. E se firmaram os tornozelos. E se firmaram os tornozelos. Quando ele sente firmeza no tornozelo, percebeu que enquanto ele estava caído, enquanto ele estava sentado, ele nunca ia descobrir que havia chegado firmeza
nos seus tornozelos. E ele só descobriu que tinha força no tornozelo quando Pedro o colocou de pé. Porque você só vai entender a força que você tem depois que você se posicionar diante de Deus. Levantar é posicionamento, andar é uma atitude. Quando ele se levanta e a Bíblia diz que ele sente firmeza no tornozelo, ele não anda, ele pula. Você pode falar isso aí para duas pessoas? Diga assim, ele não andou. Diga, ele pulou. Irmão, alguém que nunca andou na vida, ele no mínimo teria que fazer um tratamento, fazer uma fisioterapia, ele começar a andar de passo em passo. Só que quando Pedro coloca ele de pé, quando ele entende qual é a posição que Deus tem para ele, ele descobre que pode fazer aquilo que ele nunca imaginou que um dia faria. Ele pula para dentro do templo. Alguém já levantou a mão? Deus me trouxe, eu estou todo arrepiado, Deus está nessa palavra. Deus me trouxe para dizer, nesse janeiro profético, você vai descobrir que você pode mais do que você imagina. Eita! Esse é o ano que você vai descobrir que tem força no tornozelo. Tu vai conquistar o que ninguém conquistou. Tu vai viver o que ninguém viveu. Tu vai chegar onde ninguém chegou. Tu vai fazer coisas que ninguém na tua casa fez. Deus hoje coloca força nos teus tornozelos. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Ei, com carinho e respeito, bata no ombro de alguém perto de você e diga assim, ó, Deus está colocando força nos teus tornozelos. Diga, Deus está colocando força. 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 Aleluia. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Levantar é um posicionamento. Aí Deus diz assim, ó, agora desce. Para onde? Para a casa do? Por quê? Porque para todo tempo de crise Deus tem uma direção. Levanta-te e desce a casa do... Irmão, vamos fazer um negócio profético aqui? Quando eu falo levanta e desce para casa, você diz, dá promessa. Pode ser? Mas é profético. Deus olha para ele e diz, levanta-te e desce a casa da... E lá te farei ouvir. E lá te farei ouvir. E lá te farei ouvir as minhas. Para todo tempo de crise, Deus tem uma voz profética. Deus tem uma direção. E Deus tem uma palavra. Você pode falar para 2 ou 3 aí, diga assim, para todo tempo de crise, Deus tem uma palavra. Você só vai descobrir, Pastor João, qual é a palavra quando você ouvir a voz de comando e obedecer. Por quê? O texto diz assim, ó, versículo 4. E desci a casa do oleiro. E desci a casa do... Quando ele diz desci, perceba que ele prontamente se dispôs a obedecer. Porque o primeiro passo para a prosperidade é a tua obediência. Não adianta vir para esse janeiro profético se você não está disposto a obedecer a voz profética que Deus levantou nesse lugar. Eu vou repetir.
Não tem como você vir para esse janeiro profético, pedir a Deus para te prosperar, para te abençoar, para te dar vitória, se você não está disposto a obedecer a voz profética que Ele estabeleceu neste lugar. Pastor, por quê? Porque é a tua obediência que vai te gerar a tua honra. É a tua obediência que vai te levar para o caminho da prosperidade. Agora pega aqui e a gente começa a encerrar. E descia a casa do? E descia a casa da? Aí olha, gente, olha que lindo. E ele estava trabalhando sobre as rodas. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Diga assim, ó, ele estava trabalhando. Diga mais uma vez, ele estava trabalhando. Ei! O oleiro não esperou Jeremias chegar para começar. Uau! Quando Jeremias chegou, o oleiro já estava trabalhando. Pastor, por quê? Porque quem disse que Deus tem que esperar por você? Tem gente que acha que Deus é obrigado a esperar por ele ou por ela. Não, se eu não fizer, não acontece. Se eu não chegar, não flui. Não, porque o pastor precisa de mim. Não, porque a igreja depende de mim. Deixa eu te contar um segredo. Quem tem que acelerar os passos para chegar na olaria, para não perder o que Deus tem para falar, é Jeremias. Porque o tempo que ele bobear é o tempo que ele está perdendo os mistérios. Porque tem gente que acha que o oleiro só vai fazer a partir do momento que você está presente. Deixa eu te falar uma coisa. Antes que o primeiro obreiro chegasse para abrir as portas do santuário, o oleiro já estava trabalhando. Alguém lá atrás levantou a mão. Se o pastor Renan não viesse, o oleiro já estava trabalhando. Se o pastor João não viesse, o oleiro já estava trabalhando. Se por acaso o pastor João não chegasse, o oleiro já estava trabalhando. Por que, pastor? Lá vai. O trabalho do oleiro independe de mim. O trabalho do oleiro, eu vou repetir, independe de mim. Renan, por quê? Porque quem tem que chegar para receber a mensagem e entregar para o povo é Jeremias. Porque se você chegar, ele faz. Se você não chegar, ele faz do mesmo jeito. Se você quiser, ele trabalha. Se você não quiser, ele trabalha do mesmo jeito. Se você vier, ele é Deus. Se você não vier, ele é Deus do mesmo jeito. Eu não sei quem vai pegar. A síntese do texto é o verso 6. A síntese do texto é o verso 6. Jeremias, assim como o barro na mão do oleiro, sois vós da minha mão, ó casa de Israel. A síntese do texto. Ou seja, quem é o oleiro? Deus. Quem é o barro? O povo. Você, eu. Então, se o oleiro aqui é Deus, eu não sei o que. Quando Jeremias chegou, o oleiro já estava trabalhando. Porque o que Deus tem para a tua vida nesse ano de 2023, eu vou ser mais preciso, o que Deus tem para a tua vida no mês de outubro, o que Deus tem para a tua vida depois desse janeiro profético, Ele não vai fazer, Ele já está
trabalhando. Alguém levantou a mão? Ele já está. Se eu fosse você, eu levantava a mão lá no teto, lá no terceiro andar. Pastor, por quê? Ainda bem que era o oleiro que estava trabalhando. Ainda bem que era Deus que estava trabalhando. Por quê? Porque a obra que ele começa, ele não para no começo. A obra que ele começa, ele não para pela metade. A obra que ele começou na tua vida, ele é fiel para terminar. Ele vai completar, ele vai completar, ele vai completar, ele vai completar, ele vai completar. Ele, estou arrepiado. Profetiza para 3 aí, diga: ele vai concluir a obra. Ele vai concluir a obra. Ele, lá na tua casa, ele vai concluir. Ele, lá no teu marido, ele vai concluir. Lá na tua família, ele vai concluir. Enquanto eu estou pregando, o oleiro está trabalhando. Abre a boca e dá glória por 1 minuto, vai. Abre a boca e dá glória por 30 segundos, vai. Porque enquanto você adora, o oleiro trabalha. Enquanto você adora, a palavra está trabalhando. Eu estou todo arrepiado. Varão do céu, tem um comando de Deus aqui. Jesus dos crentes, eu estou tendo uma visão aqui. Enquanto a igreja está dando glória, tem um varão de branca sentado no meio da igreja. Eu estou todo arrepiado. E ele está sobre um equipamento de trabalho. E Deus está dizendo: fala para mim, igreja, que enquanto eles estão me adorando no janeiro profético, eu estou concluindo a obra. Eu estou concluindo a obra. Eu estou concluindo. Ih, vou profetizar. Quando tu chegar em casa, vai ter resultado de milagre no teu endereço. Quando você chegar em casa, vai ter notícia de vitória esperando você chegar. Eu profetizo: essa semana que vai iniciar será uma semana de possibilidades para tua casa, para tua família. Eu preciso de alguém para crer. Eu preciso de alguém para crer. O oleiro está trabalhando. Meu Pai do céu, já tem demônio correndo. Já tem diabo saindo do meio da tua família. Já tem, porque operando ele, quem é que pode impedir? Ninguém pode impedir o trabalhar do oleiro. Eu já estou ouvindo barulho de grito de derrota. Já tem demônio recuando de lá. Já tem demônio recuando de lá. Recua, diabo. Recua dessa casa. Recua desse casamento. Recua desse ministério. Recua desses projetos. Recua. O oleiro está trabalhando e a ordem já foi dada. Recua. Recua. Jesus dos crentes. Saculeja esse vaso aí, diga: ele está trabalhando. Saculeja esse vaso aí, diga: ele está trabalhando. Aí, eu tô com vontade de correr aqui, me guarda. Diga para alguém: ele está trabalhando. Jesus, me guarda. Eu vou entregar. Olhe para esse vaso aí, diga assim, ó. Diga: ele está trabalhando sobre as rodas. Diga: sobre as rodas. Diga: sobre as rodas. Guarda isso. Sobre as rodas. Não trata-se de uma roda. Gente, naquele tempo a olaria não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje você encontra automoção. As rodas trabalham sozinhas. Naquele tempo não.
Naquele tempo o oleiro se utilizava de pelo menos 2 rodas. Uma roda inferior, que trabalhava emparelhada com uma roda superior. E com o movimento do oleiro, ou de um ajudante do oleiro, o movimento de baixo provocava o movimento de cima. E com a movimentação das rodas, o oleiro ia dando forma. Já tem alguém, entendeu? Só tem trabalho em cima por causa dos movimentos de baixo. Eu vou contextualizar. A Bíblia diz: tudo que ligares na terra, movimento de baixo, será ligado nos céus, movimento de cima. Quando 2 ou mais concordarem na terra, movimento de baixo. Lá em cima haverá concordância, movimento de cima. Oh, eu não sei quem vai pegar. A Bíblia diz: tudo que pedires em oração, movimento de baixo. Crendo, recebereis, movimento de cima. O Ramacandarábia, pedi, movimento de baixo. E dá-se-vos-á, movimento de cima. Buscai, movimento de baixo, e a encontrarei, movimento de cima. Batei, movimento de baixo, e a porta vai se abrir, movimento de cima. O céu trabalha à base de movimento. Não tem como o céu se mover para cá se não houver movimento daqui para lá. Deus me trouxe para dizer: reage, se movimenta, não deixa a obra parar. Abre a boca, glorifica, ora, busca, jejua, faz propósito, sobe monte, vem pra campanha, mas não para, pelo amor de Deus, não para. A Bíblia diz: é dando, movimento de baixo, que se recebe, movimento de cima. Eu preciso que tu levante o dedo de profeta lá em cima, dedo indicador, levanta o dedo de profeta. Ei, com carinho e respeito, aponta o dedo de profeta para o crente mais pentecostal que estiver perto de você. Aponta o dedo de profeta para ele aí. E diga assim, ó, diga: tudo se movimenta a partir do momento que você se movimentar. Diga: tudo muda a partir do momento que você mudar. Diga assim, ó, para o céu reagir, diga: você precisa agir. Diga para ele assim, ó, você está proibido de parar. Fala para ele: você está proibido de parar. Treme terra, treme. Treme terra, treme. Treme terra. O oleiro está movimentando as rodas. Treme terra. Você está proibido. Você está proibido de parar. Está entendendo o porquê da guerra? Está entendendo o porquê do levante? Está entendendo o porquê da luta? Está entendendo o porquê na tua vida nada é fácil? Está entendendo o porquê que as coisas não caem do céu de mão beijada? Está entendendo o porquê da peleja? Está entendendo o porquê dói? Porque machuca? Porque o céu está dizendo: você não pode parar. Está quase parando, mas não para. Pastor, por quê? Porque enquanto as rodas estão se movimentando, ele está dando forma para o projeto. Profetiza para 2 ou 3 aí, diga: enquanto você se movimenta, diga: ele está dando forma para o projeto. Diga:
cá e prepara para dar glória. Ele viu o trabalho do movimento das rodas e o trabalho do oleiro. Agora pega aqui, versículo 4. A versão que eu li, King James, ela definiu o texto no passado. Como o vaso que ele fez estava desfigurado. Só que eu gosto da versão que está no presente. Diz assim, ó, como o vaso que ele fazia ou estava fazendo se quebrou. Só que para você entender isso aqui, você precisa pegar várias versões diferentes. Por quê? Uns dizem desfigurou, outros dizem se quebrou, outros dizem se desfez, outros dizem entortou. É porque a ideia que o texto está dando para a gente é que o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Renan, por quê? Primeiro que Deus não tem prazer de quebrar ninguém. Não tem lógica. Para que ele vai colocar na roda se é para te quebrar? Não, Deus não tem prazer de te quebrar. E digo mais, na roda do oleiro, na roda do oleiro, nem o diabo te quebra. Na roda do oleiro, nem teus inimigos invejosos, ninguém. E digo mais, nem Deus tem prazer de te quebrar. Pelo contrário, quem tem prazer de quebrar os outros, somos nós. O homem tem prazer de quebrar. Deus não. Pastor, e qual é a prova? Deus diz assim, ó, como o vaso que ele fazia, que ele estava fazendo, se quebrou. Não foi o oleiro. Foi o próprio vaso em formação que se, porque na mão do oleiro, Satanás não te quebra. Na mão do oleiro, quem não gosta de você não te quebra. O único que pode se quebrar na mão do oleiro é você mesmo. Lá vai. Pastor, então me explica, aonde é que o vaso se quebra? Ei, para você entender aonde é que ele se quebra, você precisa entender o texto. O vaso estava sendo feito. O vaso estava sendo formado. Ei, não confunda. O vaso não está pronto. Ele está em formação. Pastor, por quê? Porque quem entende um pouco da olaria vai entender que a roda é apenas dos processos. Enquanto não passar pelo fogo. Alguém entendeu? Enquanto não passar pela fornalha, ninguém é vaso. Por quê? Porque na roda somos todos argila. Ué, pastor, mas o texto diz que ele estava fazendo. Sim, tem forma de vaso, jeito de vaso, tamanho de vaso, aparência de vaso, espessura de vaso, mas na roda é argila. Tem gente que já passou pelo fogo e sabe do que eu estou dizendo. Porque a única coisa que vai te consolidar para você ser um vaso é quando ele te tira da fornalha. E depois que ele te tira da fornalha, ele vai ver se você está aprovado, se não tem rachadura, se não tem nenhum defeito. Aí depois do fogo, e tem gente que nunca viu fornalha na vida. Só está passando pelos processos, está sendo amassado, peneirado, lapidado. Jesus me guarda. É porque tem gente que pensa que só porque tem jeito de vaso já é vaso. Que canta como vaso, prega como vaso, já ora como vaso, vem para a igreja, se veste igual vaso. Só que deixa eu te dizer uma coisa, na roda somos todos
argila. Então quem determina o tamanho é a mão do oleiro. Quem determina o jeito é o tamanho do oleiro. Quem dá a forma é a mão do oleiro. E aonde é que o vaso se quebra? Lá vai. Quando ele tenta assumir uma forma que o oleiro não determinou. Eu vou repetir para tu não se fingir de surdo. Sabe aonde é que o oleiro, aonde é que o vaso se quebra na mão do oleiro? Quando ele tenta assumir uma forma que o oleiro não determinou. Ou seja, quando eu perco a compatibilidade com a mão do oleiro, eu me desfaço. Quando eu perco a compatibilidade com a mão do oleiro, eu me desfiguro. Quando eu perco a compatibilidade com a mão do oleiro, eu me quebro. E eu vou contextualizar. Enquanto a empresa estava no molde do oleiro, estava prosperando. Aí você começou a querer dar teus jeitinhos, fazer as coisas do teu jeito, teus trâmites. Aí foi perdendo a compatibilidade com a mão do oleiro, quebrou. Enquanto o casamento estava no molde do oleiro, estava indo bem. Aí você achou que quem manda é você, quem faz é você, quebrou. Ministério no molde do oleiro, voando. Aí você achou que quem determina o teu caminho é você, quebrou. Quanta gente que enquanto estava na mão do oleiro, estava indo bem, mas tentou assumir uma forma que o oleiro não determinou, se quebrou. E nós estamos vivendo uma geração, não é de vasos que o diabo quebrou, não. E eu não estou aqui como advogado dele, pelo contrário. Se tem um cara que odeia o diabo, esse cara sou eu. Só que tem muita gente colocando na conta do diabo aquilo que você mesmo fez. Escolhas que você tomou. É porque você estava indo na forma do oleiro. Só que você acha que o tamanho quem determina é você. Você achou que a proporção, a estrutura quem determina é você. Ei, se tu tá na mão do oleiro, deixa a mão dele te conduzir. Ezequiel foi levado para o vale, eu falo isso no livro, Ezequiel foi levado para o vale dos ossos secos, só que está escrito assim, ó, e ele me fez andar. Ezequiel estava no vale, quando ele viu a realidade, ele para. Porque imagine você num vale cheio de caveira. Quando ele chega no vale, ele para. Aí a mão pega ele e faz ele andar. Porque a mesma mão que levou ele para o vale é a mesma mão que foi conduzindo ele. Está entendendo por que você não pode perder o contato com a mão do oleiro? Porque enquanto não fores aprovado, permaneça na mão do oleiro. Agora pega a palavra, pega a palavra. Uma das maiores manifestações de graça do Antigo Testamento está em Jeremias 18. Que isso, pastor? Eu pensei que graça era só lá no Novo Testamento. Não, quem disse? Uma das maiores manifestações de graça do Antigo Testamento está em Jeremias 18. Por quê? Porque quando o oleiro viu o vaso se entortar, quando o oleiro viu o vaso se desfigurar, quando o oleiro viu o vaso se quebrar, quando o oleiro viu o vaso se desfazer, alguém disse, ih, esse aí acabou. Alguém disse, vai jogar fora. Alguém disse assim, vai jogar na lata do lixo. Só que deixa eu dizer uma notícia. O quê? Na olaria não existe lixeira. Pastor, por quê? Porque as melhores argilas vinham da lixeira de Israel. Um vale chamado de Ono, que eles consideravam como a lixeira de Israel. As melhores argilas, alguém dizia assim, vem do lixo. E tu acha que Deus tem prazer de te mandar para o mesmo lugar que Ele te tirou? Eu vou repetir. Você acha que Deus tem prazer de te mandar para o mesmo lugar da onde Ele te tirou? Ou você acha que Deus te trouxe até aqui para você voltar para aquela vida tudo de novo?
É porque você olha para o teu problema como as pessoas ao teu redor estão te enxergando. E Deus te trouxe aqui para dizer, não. Ei, você se quebrou, eu sei. Mas não é o fim. Aonde que entra a graça? O texto diz assim, ó. E o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Alguém ali na direita levanta a mão. E o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Eu estou com uma palavra. Hoje a graça de Deus entra lá na tua casa. Hoje a graça de Deus entra lá no meio da tua família. Hoje a graça de Deus entra lá na tua empresa, lá no teu trabalho, lá na faculdade. Eu não sei quem anda ao teu redor, mas o céu me trouxe aqui para dizer: a graça de Deus vai superabundar sobre a tua vida esta noite. Eu vim como boca de Deus. Eu vim como resposta para alguém, para te dizer: a restauração começa hoje. Alguém deu glória. A restauração começa hoje. Alguém disse que tu não se levantava. Alguém disse que tu não voltava mais. Alguém até duvidou que você cantaria de novo, que você adoraria de novo, que você se ergueria novamente. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: levanta, 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 levanta. Se quebrou, é acidente de percurso. Se quebrou, acontece, mas o oleiro está disposto a refazer. Ele vai curar você. Ele vai restaurar você. Você vai voltar para o lugar de eu estou sentindo graça nessa palavra. Eu preciso de alguém para ser profeta agora. Eu preciso que você pegue na mão de um crente ligado aí. Se ele estiver desligado, larga a mão dele. Mas eu preciso que tu pegue na mão de alguém ligado, dá um saculejo nele e diga assim: ó, a roda não parou de se movimentar. Diga: o trabalho não terminou. Diga: o oleiro está trabalhando. O oleiro está trabalhando. Eita! Se prepara para voltar para o lugar aonde Deus te colocou. Se prepara para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Se prepare para ser aquilo que Ele projetou para você. Se prepare para estar aonde Ele determinou que você estaria. Tu é vaso, e vaso só serve para ser usado. Se não for para ser usado, não serve. Então deixa Deus te usar. Deixa o oleiro te usar. Isso, abre a boca e recebe. Abre a boca e adora. Porque Deus gritou no meu ouvido: eu tô calando a opinião dos outros ao teu respeito. Ixi, eu vou repetir para quem tem glória. Deus está calando a opinião de alguém ao teu respeito. Eu não tô nem aí para Ananias. Ananias disse: Deus, Saulo de Tarso não presta. Saulo de Tarso não serve. Esse homem mata crente, é perseguidor da tua obra. Jesus disse: ei, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso, um vaso, um vaso, um vaso, um vaso escolhido. Ei, bata no peito e diga: eu sou um vaso que Deus escolheu. Bata no peito e diga: eu sou um vaso que Deus escolheu. Bata no peito e diga: eu sou um vaso. Ai, 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 ai. Eu vou deixar você adorar por 30 segundos, porque o oleiro está trabalhando aqui. Pastora, Deus está tocando em crente aqui. Tem crente que vai começar a sentir o toque do oleiro aqui agora. Já tem gente chorando, já tem gente se derramando, já tem gente sendo curado, já tem gente sendo restaurado. Abre a boca para adorar. Daqui a pouco a gente vai orar. Daqui a pouco, abre a boca, deixa Ele te tocar. Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra. Sinta o toque do oleiro agora. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá.
Já tem vaso profetizando. Já tem. Deixa Deus te encher. Vaso serve para ser usado. Vaso serve para ser cheio. Deixa Deus te encher. Pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de quem? De Deus bradar. Olha Deus bradando aí. Dizendo: filho, espera um pouco, que agora eu vou falar. Olha o que ele te diz essa noite. Olha aí. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você. E o meu caminho é maior que o seu. Recebe! Então levante a Cabeça e volte a projetar. Vai! Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. vai! No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. passe os céus e passe a terra. Sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu. E o quê? E depois fiel, Mas fiel é Deus. O quê? Fiel é Deus. Jesus, que é isso? disse que iria te ajudar. E o quê? Mas depois foi embora. Mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Que não falha. Não tarda, mas sempre chega. Varão, que é isso? Exata, ele não mente, não se arrepende. Deixa o olheiro te encher. Deixa o olheiro te tocar. Deixa ele te restaurar. Pega, 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 pega. Pega! Deus completar essa linda obra que ele começou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra? E o quê? Ele tudo. Cumprirá. Passe os céus e passe a terra. Sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não Haverá. Quem começou a boa obra? É fiel pra terminar. No seu tempo e na. Ele vai cumprir, ele vai cumprir, ele vai cumprir, ele vai cumprir. Passe os céus e passe a terra. Tua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve. Levante as duas mãos agora, rápido. Levante as duas mãos. Eu vou terminar. Eu quero que você escolha um crente do teu lado aí agora, rápido. Vira de frente para ele aí. É coisa de doido. Mas não toca nele ainda. Estende a mão sobre alguém, rápido. Mas não toca. Quando eu falar agora, no 3. Quando eu falar agora, no 3, você vai tocar. Por quê, pastor? Porque lá em 2 Reis, capítulo 4,
O menino disse assim, a mãe disse para o menino, traz para mim aí de um vaso. E o menino disse, não tem mais vaso. Aí está escrito assim, ó, e o azeite parou. Só que aqui hoje, na Casa da Promessa, no Janeiro Profético, o que não falta é vaso. E Jesus falou para mim, enquanto tiver vaso aqui dentro vai descer azeite. Quando eu falar agora, no 3 você vai tocar na mão desse crente. Porque Jesus me disse que vai encher vaso aqui até transbordar. Quem não era batizado com o Espírito Santo, Jesus vai batizar em línguas aqui agora. Quem estava enfermo, se crer, tu será curado pela unção que vai descer aqui no meio da multidão. Tem gente que vai ser liberta de espíritos malignos, maldição. Irmão, vai acontecer um reboliço aqui dentro. Deus vai curar você, vai renovar você. Ah, eu preciso de crente para crer. Estende a mão agora. No 3, os músicos já entram no louvor, já vem quebrando tudo, já vem lá em cima. Romante plomena cantar ao ásia, remandar a combinar e diante como no miandefa. Nemene como nai o rema proparamante, como a nassuri répia. Jesus está aqui. Levante a mão agora sobre ele. Chacoalhe as mãos sobre ela. Chacoalhe as mãos, saculeja. Isso, olha lá que lindo, Brasil. Chacoalhe as mãos sobre ele. Chacoalhe as mãos. No 3, você vai tocar. E a glória da última casa será maior que a da primeira. No 3, você vai tocar. E a unção que está em você vai passar para ele. O azeite vai transbordar. O vaso, olha lá, vai começar. Eu digo 1. Tua vida não será mais a mesma. Eu digo 2. Deus está liberando uma palavra no meio dessa crise. Levanta-te, levanta-te. Eu digo 2,5. Se prepare, porque a restauração começa hoje. 2,50. Seja cheio até transbordar. Eu digo 3. Agora. Toca, 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 toca. Pega aí. Pega fogo. Treme terra, treme, 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 treme terra, treme. Jesus, olha Deus tomando os vasos. Olha a unção, 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 olha a unção. Olha aí, olha o reboliço de Deus aí. Enche! Enche Deus! Enche ela! Enche ele! Enche! Enche! Eu não mando em mim mesmo. O eternamente dependente de ti. Sobe! Eternamente! Eternamente! Eu sou eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente. Pega, Sou vaso. Reis oleiro, eu não mando. Em mim mesmo. Me refaça. Se preciso for. Eu estou em tuas mãos, Senhor. Eu sou um vaso És oleiro, me preencha por inteiro. O eternamente dependente. Jesus. Eu sou. 1 minuto de glória a Deus, vai. Abre o corredor aqui, abre o corredor.